Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre uma notícia surpreendente. A Sony deve reduzir o preço do PlayStation 5 globalmente. Pelo menos fala-se muito na Europa de um barateamento da versão tanto da Slim com disco e sem disco, como também do PlayStation 5 Pro, com a redução do Pro sendo menor, vale lembrar, mas seria a primeira redução oficial do preço dos consoles, né? Os consoles ficam até mais baratos com o passar do tempo pela quantidade de unidades disponíveis no mercado. Quando você a menos, você coloca um preço mais alto. Hoje você tem tantas unidades disponíveis que você, por exemplo, aqui no Brasil, no atual contexto, né? Você tem ali a versão de disco, eu consegui ver hoje no Mercado Livre por 3.500, o PlayStation 5 Slim com disco, e a versão sem disco tá ali 3.200, então tá mais barato do que no início, quando você comprava isso a quase 4 mil reais. Se houver realmente uma redução de 100 euros para cada unidade de PlayStation 5, é uma grande conquista e é uma notícia surpreendente, porque há pouco tempo atrás falavam em aumentar o preço dos consoles, mas a verdade é que assim, né, com esse vai e vem das tarifas do Trump e esse cenário completo de incerteza, né, a Sony, pelo visto, ela tá com algum tipo de margem para tentar fazer frente à Nintendo, que vai lançar o Switch 2 ainda esse ano, já está fazendo pré-venda, e é claro, tentar dominar ainda mais essa nona geração de consoles, né? Porque assim, para uma ideia dessa questão da indústria, você faz o console lá, né? Tipo, normalmente você vende ele com prejuízo, porque assim, né? Para você vender a plataforma e conseguir o dinheiro de volta nos jogos, entende? É assim que funciona o mercado de videogames. A Microsoft aposta mais no Game Pass, a Sony aposta mais na venda dos jogos. E essa estratégia para a Sony deu certo no ator, eles conseguiram arrecadar mais de 30 bilhões de dólares no ano de 2024. E a questão é, 2025 é um ano que está sendo muito positivo para a Sony pelo aspecto de que o PlayStation 5 tem ficado cada vez mais atrativo, já que a Xbox aumentou o preço dos seus consoles, o Series S, o Series X, né? Já está difícil achar no mercado e eles ainda aumentam o preço, então eles estão reduzindo a produção e aumentando o preço, fazendo o PlayStation 5 ficar mais acessível no mercado. E mais do que isso, a Microsoft está lançando os jogos deles no PlayStation, e não é um movimento que deve parar, inclusive deve ficar cada vez mais agressivo. Eu acho que em pouco tempo quase todos os exclusivos da Microsoft vão aparecer no PlayStation e eles devem focar em se tornar mais uma publisher do que uma fabricante de hardwares. Aí o que acontece também? Há um natural barateamento, né, das peças dos consoles, né, porque você vai produzindo elas há muitos anos e tudo isso, e quanto mais tem no mercado, menos ela tende a ter de valor, né? É uma teoria, obviamente, né, e a gente não está falando de peças simples, são peças bem complexas e caras, né, esses placas de vídeo e processadores de videogame não são nada baratos, mas a questão é, o que está dentro de um PlayStation 5 Slim já era fabricado, por exemplo, em 2020, no novembro lá, quando ele foi lançado. Só que agora é mais fácil produzir em larga escala, e quando é mais fácil produzir em larga escala, é mais barato. Então, assim, a Sony, ela pode acabar dando ao luxo de vender mais barato, porque aí vende mais unidades de console, eles conseguiram vender 18 milhões, se não me engano, de PlayStation 5 no ano passado, e eles querem manter as vendas altas, mesmo que não seja o ano ainda dos grandes lançamentos. Acho que eles apostavam muito em GTA 6 para este ano, mas foi adiado. Mas a questão é, quanto mais eles venderem de consoles, mais eles têm o domínio do mercado e mais a Sony vira meio que o centro dos videogames, né? Porque assim, cada vez mais os jogos vão fazer marketing para a Sony, vão fazer marketing para o PlayStation. Vale lembrar que GTA 6 fez o seu trailer colocando lá, gravado num PlayStation 5. Vocês acham que isso não ajuda a Sony? É claro que ajuda. Mas a Rockstar fez isso só porque gosta da Sony? Não. É porque eles sabem que é lá onde eles vão vender mais jogos. Então, assim, a Sony ela está numa situação muito boa no mercado. E esse tipo de movimento existe em três motivos, como eu disse. Vender mais consoles, você tem também essa questão de ampliar o domínio contra o Xbox, que é o rival deles nesse mercado de consoles de bancada. E existe um terceiro motivo, que é a concorrência do Switch 2. Porque, assim, o Switch 2 ele tem uma proposta muito diferente. Ele vai ser um portátil, né? Que terá um poder gráfico muito maior do que o seu antecessor, o Switch 1. O Switch 1, vale lembrar, ele tinha 0,1 teraflop no modo portátil, então ele era menos poderoso que um PlayStation 3 e um Xbox 360. Mas para
proposta, né, dos jogos da Nintendo, você não precisa ter uma quantidade de teraflops gigante, mas com o passar do tempo, o Switch 1 vendeu tanto, né, que as empresas começaram a pensar, por que eu não coloco os meus jogos para rodar dentro do Switch, né? E virou um movimento que aumentou até mais as vendas da Nintendo, aumentou a presença delas no mercado. E aí o que acontece? O Switch 2, ele nasce com a proposta de transformar essa experiência de jogar jogos AAA possíveis dentro do Switch, porque o Switch para rodar Hogwarts, esse tipo de jogo, né? Eles rodavam muito feios, né? Eles ficavam assim numa qualidade gráfica bizonha. O Arcanite dentro do Switch é um negócio bizarro. É 15 frames com um gráfico pior do Arkham City do 360. Mas isso é a demonstração de assim, os desenvolvedores vão otimizando e eles querem ganhar dinheiro em cima. Agora você consegue fazer no Switch 2 muitos jogos AAA rodarem sem tantas concessões. A gente está tendo lá os vídeos de Cyberpunk no Nintendo Switch 2. Ok, vai estar limitado a 30 frames numa parte do tempo e tudo isso, mas a questão é possível. Não é uma experiência desagradável. Dá para você fazer, ainda mais pensando em um portátil. Então, assim, a Nintendo, ela sabe que pode ganhar uma fatia de mercado, ela pode acabar roubando parte dos consumidores da Sony. Só que o problema o Switch 2, para entregar toda essa potência, ele ficou mais caro, tá a 450 euros, né? E aí que a Sony está querendo dar o bote, porque se eles vendem um PlayStation 5 com versão de disco no mesma faixa de preço e a versão digital mais barato, né? Você consegue colocar uma dúvida na cabeça de muitos consumidores. Então, assim, tem isso também. Óbvio que, assim, não acho que isso vai afetar tantas vendas do Switch, mas eu acho difícil essa estratégia de reduzir o preço dos consoles, não aumentar as vendas. Isso aí acho que é quase improvável, porque é aquele negócio, vai ficar mais atrativo. E supondo assim que o efeito cascata, né, porque tem aqui pro Brasil, porque o Brasil tem muita questão dos impostos e tudo isso, mas a verdade é que assim, a próxima leva de consoles com esse preço atualizado, caso se confirme, né, a gente pode ter o PlayStation 5 sendo vendido a menos de R$ 3.000, a 2.700, a 2.600. É uma possibilidade real. E uma versão com disco a 3.000. Imagine um PlayStation 5 Pro que você já consegue achar 5.700 hoje no mercado, né? A 5.000, a 4.999. Então, esses consoles assim que estavam com preço salgado começam a ficar muito mais atrativos. Não só na questão do preço geral, como preço parcelado, né? Porque antes assim, você vai comprar, no caso aqui, eu comprei o PlayStation 5, eu comprei 3.800, né? É R$ 380 de parcela a cada mês. Imagina agora isso virando 250, né? R$ 100 a menos por mês gastando. Fica muito mais atrativo, tá? Muito mais atrativo caso aconteça. Vamos ver. Mas assim, temos que esperar a confirmação oficial. É um rumor que vem ganhando muita força. E obviamente, assim, é a Sony que está num momento muito bom. Ela está conseguindo ganhar muito dinheiro com venda de jogos. Ela teve um lucro de quase 3 bilhões de dólares. Acho que eles vão se dar o luxo para tentar ganhar essa geração com o máximo de vantagem possível e, obviamente, deixar o terreno muito pronto para continuar dominando o mercado de hardwares para as gerações que vêm a seguir, né? O PlayStation 6 eu acho que só vem lá em 2027 ou 2028, mas a verdade é que a Sony não precisa ter pressa alguma, né? Com o PlayStation 5 não é um console que vai sair do mercado tão rapidamente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.